Tonicidade e acentuação gráfica. Antes de começar a falar sobre acentuação gráfica, é necessário saber sobre a tonicidade e sua importância para os acentos. Tonicidade se refere à maneira como as sílabas em uma palavra são acentuadas, ou seja, como a intensidade da pronúncia varia em diferentes sílabas. A acentuação gráfica, por outro lado, diz respeito às regras de acentuação ortográfica, que determinam onde colocar os acentos gráficos nas palavras escritas. Além dos elementos segmentais da fala, como as letras e sons das palavras, a comunicação envolve elementos suprassegmentais, como a acentuação e os tons da língua. Os acentos são marcados pela altura, intensidade e duração de uma palavra, enquanto os tons estão relacionados à altura do som, embora o português não use os tons como diferenciadores do léxico. Como ela funciona? A sílaba envolve um ápice silábico, que é a parte da sílaba com maior tensão, geralmente uma vogal. Quando as palavras têm mais de uma sílaba, uma delas é pronunciada de forma mais intensa, chamada de sílaba tônica, enquanto as outras são átonas e pronunciadas de forma mais fraca. Identificar a sílaba tônica pode ser um desafio na alfabetização. A escola pode abordar esse conceito juntamente com a conscientização dos alunos sobre o ritmo da fala. A gramática latina marca a acentuação das palavras com base na intensidade da sílaba, entre breve e longa, e a sílaba tônica geralmente é a penúltima ou antepenúltima. Para que serve a acentuação gráfica? Os acentos gráficos são usados para indicar a sílaba tônica das palavras, especialmente em casos em que a forma escrita poderia confundir a leitura, fazendo com que a palavra fosse lida em sílaba tônica diferente. Exemplo: pele e Pelé. Há 3 acentos gráficos na língua portuguesa: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Acento agudo pode aparecer em todas as vogais e é usado para indicar um som mais aberto. Exemplo: caráter, café, recíproco, giló e astúcia. Acento circunflexo pode aparecer nas vogais A e O e é usado para indicar um som mais fechado ou anasalado. Exemplo: âmbito, essência, complô. Acento grave só aparece na vogal e é usado para indicar a junção entre a preposição a e o artigo a ou as. Ainda é usado para indicar a junção da preposição a e dos pronomes aquilo, aquele e suas flexões. Exemplo: a, as, aquilo, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Classificação: oxítona. As palavras oxítonas são aquelas que têm a última sílaba tônica, ou seja, a última sílaba dessas palavras é pronunciada com mais força. Exemplo: avó, bambu, ruim, você. Paroxítona. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba como tônica, ou seja, pronunciada de modo mais forte e enfático. A maior parte das palavras na língua portuguesa é paroxítona, fazendo com que muitas delas não precisem ser acentuadas. Há casos específicos em que o acento gráfico se faz necessário para indicar que a palavra é paroxítona. Proparoxítona. As palavras proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. As sílabas tônicas são as faladas com mais intensidade. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Exemplo: fanático. Nas regras de acentuação das palavras paroxítonas, em geral, acentuam-se paroxítonas terminadas com vogais i e u. Alguns exemplos são táxi, dandy, jiu-jitsu. Também temos as paroxítonas terminadas com as consoantes i, r, s, n e x. Alguns dos exemplos são dócil, réptil, ímpar, âmbar, lápis, tênis e tórax. Também se acentuam paroxítonas terminadas em ans, ãos ou uns. Alguns exemplos são órfã, órfãos, sótão, sótãos, álbum e álbuns.
Também temos paroxítonas terminadas em ditongos abertos. Alguns exemplos são água, tênue, trégua e ingênuo. Já nas regras de acentuação das palavras proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas da língua portuguesa são acentuadas. Levam acento agudo quando o som for mais aberto e acento circunflexo quando o som for mais fechado ou anasalado. Alguns dos exemplos são ávido, preâmbulo, genérico, êxtase, paralelepípedo e côncavo. O tio, ele é um acento gráfico ou não? Bom, ele é um sinal gráfico, mas não é considerado um acento gráfico propriamente dito, já que não indica uma sílaba tônica. A função do tio, ele é apenas de indicar uma vogal pronunciada de modo nasalizado, que não necessariamente estará na sílaba tônica da palavra. Temos alguns exemplos como bênção. A palavra bênção, ela é paroxítona, tendo como sílaba tônica a penúltima da palavra. Mesmo assim, o tio ele é usado na última sílaba para indicar que a vogal A é pronunciada de forma nasalizada. Temos alguns outros casos de acento gráfico, assim como trema, que é totalmente abolido dos grupos silábicos que, gue e gui, após a nova reforma ortográfica, né? Temos também acento diferencial, que é uma acentuação gráfica usada para diferenciar pares de palavras que tenham a mesma grafia e, às vezes, o mesmo som. Temos também abreviaturas que mantêm o acento gráfico, se o mesmo estiver na palavra sílaba ou hífen.